conteúdo de hoje. Vamos falar sobre sinais de um relacionamento tóxico. Será que meu relacionamento é tóxico? Essa palavra está tão na moda, eu já ouvi isso tanto. Como que eu vou saber, doutor André? Eu não tenho como pagar uma terapia para perguntar para alguém. Eu vou te ajudar aqui. Tem coisas que não matam de uma vez, mas vão adoecendo aos poucos. Rouba o riso, o sono, a autoestima. E quando você percebe, você já não se reconhece mais diante do espelho. Você já se olhou no espelho e sentiu que não se reconhece mais? Muitas vezes a gente acha que um relacionamento abusivo é feito só de gritos ou brigas grandes, mas a verdade é muito mais silenciosa. A doutora Andrea Vermonte explica de um jeito perfeito. O veneno não mata de uma vez, ele te consome aos poucos. Presta atenção diante do nisso. espelho. Hoje nós vamos falar sobre isso. Relacionamentos tóxicos. Aqueles vínculos que em vez de te nutrir, te consomem. E o pior, muitas vezes você nem percebe que está dentro de um relacionamento tóxico. Mas afinal de contas, o que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele que há um desequilíbrio de poder emocional. Um dos dois, ou às vezes os dois, passam a viver uma dinâmica de culpa, controle, manipulação e medo. Não é sobre brigas eventuais, discussões pontuais ou diferenças de temperamento. Não, relacionamento tóxico não é sobre isso. É sobre quando o amor começa a virar prisão disfarçada de cuidado. A palavra tóxica, e aliás, eis aqui uma mulher que adora estudar o sentido das palavras. E se você fizer isso também, você vai aprender muita coisa. Então, aprenda a pesquisar a origem das palavras. A palavra tóxica vem do grego toxikon, que significa veneno. E o veneno, você sabe, raramente mata de uma vez. Ele intoxica aos poucos. Relacionamento tóxico é o amor que corrói aos poucos, como ferrugem que come o ferro e um dia esse ferro já se quebra por ele mesmo. Como começa essa toxicidade? Primeiro deles, controle disfarçado de cuidado. Eu só quero saber onde você está para eu me sentir seguro. Eu só quero te proteger. Longe de mim você corre risco. De repente você percebe que não pode mais escolher sua roupa, seus amigos, o lugar onde ir, seus horários. Claro, com uma explicação sempre muito racional. Não é perseguição, é proteção. Tudo agora precisa de aprovação. E você vai encolhendo, cedendo, tentando evitar o conflito e chamando isso de amor e de cuidado. O segundo sinal de um relacionamento tóxico: ciúme como prova de amor. Ciúmes, fique bem claro, não é amor. Ciúme é insegurança fantasiada de romantismo. Quando o outro transforma o seu celular em prova de fidelidade, o ciúme em justificativa para agressividade, o amor já adoeceu. Amor que sufoca não é amor, é posse. O terceiro sinal de abuso ou relacionamento tóxico: desvalorização emocional. O parceiro faz piada sobre você, te compara com os outros, te critica em público o tempo todo, como se fosse uma brincadeirinha. Ah, foi brincadeira, você que é muito sensível, você que é muito apelona, não pode falar nada perto de você. Essa é uma das formas mais perversas de manipulação. Aquilo que nós chamamos de gaslighting, quando o outro faz você duvidar da sua própria percepção. Você sente dor, mas começa a pensar: será que é eu que estou ficando louca? Você sente que está sendo humilhada, mas começa a se questionar: será que não sou eu que sou sensível demais? Será que não sou eu que estou vendo coisas? O quarto sinal de um relacionamento tóxico é o isolamento. A pessoa vai te afastando das suas amizades, da sua família, das suas referências. Meu bem, você não pode estar com eles, eles têm inveja da gente. A sua família não quer a nossa felicidade. Não quero você perto de fulano. E aos poucos, o mundo vai se resumindo a ele. Eu falo muito sobre isso no nosso curso de formação em psicanálise. Pessoas que te afastam da sua família, pessoas que brincam com os seus traumas e trazem isso à tona e usam contra você. O seu pai nunca te deu atenção desde criança e você quer estar convivendo com eles. Você é muito boba, a sua família nunca te amou e agora você busca essa família. Cuidado com pessoas que buscam e usam os seus traumas
para te isolar de quem você ama. Esse isolamento é um dos mais perigosos sinais dentro de um relacionamento tóxico. O quinto sinal de um relacionamento tóxico: ciclos de culpa e perdão. É o clássico. Ele erra, te fere, te machuca, você sofre, ele pede desculpa e tudo recomeça. Mas o padrão nunca muda. O relacionamento tóxico, ele tem uma fórmula quase matemática: tensão, explosão, arrependimento, lua de mel, tensão novamente. Você vive uma montanha russa emocional e começa a achar que isso é intensidade. Mas não é. É desregulação afetiva. O sexto ponto que mostra que um relacionamento é tóxico: o medo constante. Você começa a ter medo de dizer o que pensa. Você começa a desagradar. Você começa a ter medo de ser você mesmo. E o amor, que deveria ser refúgio, vira campo minado. Se você está sempre pisando em ovos, isso não é amor. Isso é opressão emocional. O sétimo sinal de um relacionamento tóxico: perda de identidade. Você muda o seu jeito de falar, de se vestir, de rir, de estar no mundo. A sua essência vai se moldando para caber no outro. É aquela pessoa que era expansiva, risonha, conversava gesticulando e de repente ela fica toda quietinha, ela conversa baixo, ela já para caber no mundo do outro. O amor saudável é o que te faz crescer, não é o que te faz desaparecer. Doutor André, qual o enredo psíquico por trás disso? O que está por trás de um relacionamento tóxico? Na psicanálise, a gente entende que ninguém entra num relacionamento tóxico por acaso. E aqui fica a grande chamada de atenção. No nosso curso de formação em psicanálise e nos outros cursos que eu também entrego, nós vamos entender não o comportamento de entrar num relacionamento tóxico, mas por que eu entro num relacionamento tóxico. Aqui que a psicanálise é muito poderosa, porque ela vai nos mostrar que existe sempre uma história anterior, uma ferida antiga que busca reparação. Muitas vezes quem tolera relações assim foi uma criança que aprendeu a aceitar pouco para não perder o amor. Foram crianças que cresceram ouvindo: não responde, engole o choro, seja boazinha. São crianças que aprenderam a confundir submissão com afeto. Então, na vida adulta, repete a mesma cena. Aceita migalhas, se anula e chama isso de amor. Mas amor não é se perder para caber no outro. Amor é ser inteiro, ao lado de alguém inteiro. Doutor André, e por que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico? Porque há um vício emocional envolvido. É por isso que você precisa de ferramentas de autoconhecimento. É por isso que você precisa se conhecer e se entender. O cérebro associa a presença do outro à dopamina, mas isso está lá atrás nos seus traumas. O cérebro associa aquela pessoa à dopamina, a prazer, mesmo quando ele te causa dor. É o mesmo mecanismo da dependência química. Você sabe que te faz mal, mas você precisa daquilo para se sentir vivo. É o medo do vazio real. O medo de ficar sozinho, de nunca mais encontrar alguém. Mas o vazio do abandono é menor do que o vazio de viver com quem te destrói por dentro. Pense nisso. Doutor, e como que eu vou romper esse ciclo? O primeiro passo: reconheça que você está num relacionamento abusivo. O primeiro passo é permitir e admitir que está num relacionamento tóxico. Eu estou em um relacionamento que me faz mal e eu já identifiquei isso. Enquanto você ficar justificando e arrumando desculpa, nada muda. Enquanto você achar que um dia ele muda ou um dia ela muda, o ciclo continua. Segundo passo: relembre quem você era antes dessa pessoa. Volte a fazer coisas que te davam prazer. Reconecte-se com seus amigos, com a sua família, com a sua individualidade. O amor só é saudável quando preserva o eu dentro do nós. Quando o eu desaparece dentro do nós, nós estamos adoecendo. Terceiro passo: buscar ajuda. Psicanálise, terapia, grupos de apoio. Sair de um vínculo tóxico exige reconstruir-se como pessoa, reconstruir sua autoestima e entender por que você tolerou o intolerável. Quais foram as razões, o que estava no seu inconsciente que te levou a tolerar
o intolerável. Por isso a psicanálise te ajuda tanto, porque ela te leva a entender a raiz das suas dores. O problema nunca foi amar. O problema é se perder no amor. Quarto passo: não romantize o sofrimento. Você não precisa salvar ninguém. Amor não é projeto social e você não é reformatório de ser humano. Quem quer mudar, muda com ações, não com promessas. Sétima dica ou passo para sair de um relacionamento tóxico: o amor não dói. O que dói é o apego ao que já acabou. Quando o amor vira medo, quando o carinho vira controle, quando o nós vira prisão, isso não é destino, é sinal de que você precisa reaprender o que é amor. Amar é estar em paz, não em alerta. Amar é respirar leve, não caminhar pisando em ovos. Amar é sentir-se livre, mesmo ao lado de alguém. Se você se reconheceu em alguma dessas falas, carinhosamente e quase maternalmente, eu gostaria de te dizer: não se culpe. A toxicidade é uma dança de dois, mas a cura começa quando um decide parar de dançar. Freud explica, mas eu traduzo de uma forma bem simples. O que você repete no amor é o que o seu inconsciente ainda tenta curar. Mas chega uma hora em que você precisa escolher: curar ou continuar repetindo. O amor verdadeiro não sufoca, ele expande. Não aprisiona, ele liberta. Não adoece, ele cura. E talvez o primeiro grande ato de amor da sua vida seja esse: amar-se o suficiente para ir embora dessa situação.